Olá, meus amigos, aqui é o Evaldo. É uma grande alegria estar novamente aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje nós vamos ver a geração nova e o futuro da humanidade. Nesse vídeo, vamos explorar a chegada de uma nova geração de espíritos. Esses irmãos maiores trazem consigo uma bagagem moral e intelectual muito superior à nossa. São eles que alavancarão uma onda de progresso sem precedentes no nosso planeta. Muitos milhares já estão conosco e muitos outros estão chegando, para a nossa alegria. Vamos ao vídeo. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. São chegados os tempos em que uma grande emigração de espíritos está acontecendo no nosso planeta. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem na terra a justiça, a paz e a fraternidade. A atual geração desaparecerá gradualmente, e a nova geração que sucederá, do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como é comum acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra já não mais voltarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Assim, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação do nosso planeta operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma geração e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Têm ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhes fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal incontestável de certo grau de adiantamento anterior. A nova geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores.
mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada, pelo afastamento dos que se obstinam em não se emendar, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor, que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Não será assim. Muitos, ao contrário, voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela por que as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos conhecidos. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e nossos conselhos, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Vamos ver agora uma comparação vulgar ainda melhor, que dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regime composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá por vezes dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes,
por que mais audaciosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os bons nenhuma influência exerce. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros, que os achincalham e maltratam. Agora, pergunto, não é essa uma imagem da sociedade atual na qual estamos vivendo? Suponhamos agora que esses homens são retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. Então, meus amigos, as grandes partidas coletivas que estamos presenciando, através do Covid, catástrofes, guerras, não têm por único fim ativar as saídas. Tem, igualmente, o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendentes às ideias novas. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fontes mais puras. Quanto se conservassem no mesmo meio e sobre as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, conseguintemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Meus amigos, a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois de grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos, encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história,
após grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. Então, meus amigos, são chegados os tempos. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que essas apressarão a eclosão dos novos seres. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento. Porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultado aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, a isso hão de todos sempre chegar. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméricas. Mas, digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno, como os outros. E então, que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, se verão um dia forçados a abrir os olhos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde em sua paz, nos encha de coragem, de confiança, a fim de enfrentarmos esses dias difíceis de transição, que possamos acender a luz da esperança em nossa mente, em nosso coração, e aguardarmos os dias melhores com serenidade. Muita paz, muita paz.